Estando com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou dezenas de sinais indicadores do seu retorno, alguns até mesmo tendo se cumprido inicialmente em Jerusalém, para aquela geração, e que teriam servido de maquete ilustrativa para predizer eventos futuros. Porém, outros estão se cumprindo nesse exato momento, anunciados todos os dias pelos jornais, televisão e internet. Inúmeras tragédias, guerras, pandemias, desastres naturais e que estariam longe de acabarem. Mas a pergunta que fica é: o que Jesus teria dito sobre o fim de todas as coisas? Poderíamos prever quantos sinais ainda faltam para a sua volta e descrever como a Bíblia realmente afirma ser o Apocalipse. Veja nesse vídeo quais as previsões de Jesus para o fim do mundo. Vamos bibliografar para você. Jesus profetizou que antes da sua volta, o mundo enfrentaria tempos difíceis, envolvendo guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, pandemias, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, traições, ódio entre pessoas, perseguições aos que professassem o seu nome, mortes, destruições, injustiças, calamidades sociais, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, homens sem domínios de si, egoístas, tempos de seca, escassez, terremotos, cataclismos espalhados por toda parte, tendo o amor de muitos esfriando devido ao aumento da iniquidade, de pessoas blasfemando o nome de Deus, enganadores da palavra, falsos profetas, falsos messias, que tentariam prever o dia e a hora, o tempo e a época em que a segunda vinda de Cristo aconteceria, além de corromperem a fé até mesmo dos mais sinceros discípulos. Todas essas profecias podem ser encontradas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tendo em vista que teriam saído da própria boca de Jesus aos discípulos, quando perguntado por ele sobre os sinais que precederiam a sua segunda vinda. Porém, ao afirmarmos que toda sua revelação e cumprimento seriam específicos para a nossa geração e que sua série de eventos culminariam somente em nossa época atual, seria um grande anacronismo histórico e uma total desconsideração com o contexto da narrativa, que deixou claro que o grupo saía do Templo de Jerusalém no momento em que Jesus afirmou aquelas palavras, precedidas pela seguinte frase: não ficará pedra sobre pedra, senão para ser derrubada, se referindo ao templo e abrindo margem para outra interpretação da passagem, pois foi partindo dessa informação inicial que os discípulos o questionaram de como isso poderia eventualmente acontecer, ou seja, como o templo seria destruído antes da sua segunda vinda à terra, que seria um acontecimento longínquo para eles, e Jesus seria o responsável por destruir o templo e o reconstruir em 3 dias literais. Isso também explicaria parte das palavras do mestre referentes à fuga dos discípulos, pois Jesus foi específico em enfatizar que eles deveriam fugir para as montanhas, assim que vissem o abominável da desolação no lugar santo, fazendo referência à profecia de Daniel séculos antes, sobre uma suposta profanação que o templo sofreria em algum momento da história, e tudo nos leva a crer que esse momento já tenha acontecido, mas precisamente no ano 70 depois de Cristo, ainda para aquela geração, com a invasão do imperador Tito a Jerusalém, que teria levado à derrubada do templo junto com a dispersão do povo judeu para diferentes nações, além do início de uma série de perseguições à igreja primitiva, assim como Jesus havia previsto, se encaixando perfeitamente em tudo que ele narrou e nos cenários de caos que ele descreveu, utilizando a linguagem apocalíptica da época para mostrar a grandeza daqueles acontecimentos. É óbvio que não adiantaria aos discípulos terem um lugar para se esconderem se estivessem fugindo do juízo final, mas esta interpretação preterista de que as palavras de Jesus já se cumpriram no passado, em um evento local e não global, e para aquela geração específica, também nos traz algumas confusões de interpretação textual, entre elas de que Jesus teria afirmado que após aquela tribulação, ele voltaria por definitivo, coisa que ainda não aconteceu. A verdade é que em nenhum momento Jesus sistematizou ou descreveu a ordem linear dos acontecimentos. Toda vez que ele descreveu um cenário caótico, logo se corrigiu dizendo: mas antes de tais coisas, acontecerá estas. E quando pensamos se tratar do fim da mensagem, ele diz: mas este não será o fim, e prossegue com mais informações. Para cada cenário escatológico que ele relatou, houve de fato um duplo sentido, e uma afirmação de que o dia e a hora ninguém saberia, nem o Filho,
nem os anjos do céu, somente o Pai, quase como um desejo proposital de que fosse impossível calcular esse tempo e essa data, inclusive para qual geração ela estaria destinada, e ainda assim, não necessariamente precisaria se concretizar de uma só vez, mas ao longo da história, explicando o fato dele ainda não ter voltado, mesmo que o tempo de tribulação ao qual ele descreveu já possa ter acontecido, e não necessariamente não irá acontecer. Algumas vertentes apologéticas que defendem os eventos finais da Bíblia como sendo uma espiral crescente e cíclica, sugerem que as profecias escatológicas como as feitas por Jesus seguiriam esse mesmo padrão de repetição espiralada crescente, até o dia em que tomaria proporções mundiais e gigantescas de um apocalipse global e de um verdadeiro fim do mundo. Mateus 24, Marcos 12 e Lucas 21 não necessariamente teriam descrito algo que já se concretizou, mas um fenômeno humano que continuará acontecendo até que o elo final seja totalmente fechado. Se pararmos para pensar, toda hegemonia política causa guerras, o desejo de poder a qualquer custo causa mortes, desespero, desempregos, do desemprego fome, da fome revoltas ainda maiores e se de escala global podem até mesmo colapsar a ordem de uma sociedade, restando apenas o caos coletivo por toda parte. E a história está repleta desse ciclo perverso, vinculado à raiz de todos os males que habita o coração de cada ser humano, a iniquidade adâmica. Essa visão se baseia na ideia de que a história é cíclica e que os mesmos tipos de eventos ocorrem repetidamente. Os eventos de Apocalipse, por exemplo, das igrejas mencionadas no início do livro, representariam diferentes períodos, de modo que os mesmos tipos de problemas e desafios aparecem a cada geração. Da mesma forma, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, todos esses símbolos representariam ciclos de eventos que se repetem ao longo da história, mas não há um consenso geral. O que nos resta como seguidores de Cristo não é olhar os jornais todos os dias buscando cumprimentos proféticos e tentando fazer vinculações ou cálculos daquilo que ninguém jamais saberá com exatidão, pois qualquer tentativa sistemática de montar cronologias viola até mesmo aquilo que ele nos pediu, que é viver com naturalidade e aguardar a sua volta como a esperança para dias melhores e não paranoias ficcionais. Bem-aventurado aqueles que ele encontrar vivendo, trabalhando todos os dias honestamente, alimentando quem precisa, socorrendo o necessitado, produzindo da melhor maneira possível, dando sentido e finalidade à existência, servindo, cuidando, com a chama acesa, com os talentos em desenvolvimento, fazendo pelo próximo, pelo dia, pela hora, pela geração, pela circunstância, pela sociedade, o que de melhor possa ser feito, sem perguntar quando, pois ninguém sabe ou saberá. Ele virá como um ladrão à noite, quando ninguém estiver esperando. Viva como se ele não fosse voltar, mas viva sabendo que ele voltará. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Somente assim estaremos vigilantes. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe com um amigo. Espero te encontrar aqui no próximo. A todos, tchau!